Olá, tudo bem? Eu sou a Maria do Carmo e hoje eu vou falar com vocês sobre o secretariado, focando nas soft skills. A gente tem ouvido, tem participado de palestras e já há algum tempo, as soft skills estão na pauta do momento, na demanda das organizações de maneira geral. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Então, gente, soft skills, Assim, o tempo passa, as nomenclaturas mudam, mas as exigências profissionais e eu diria da vida, de certo modo, continuam sendo muito similares ao que a gente tem visto. Eu vou falar, do que eu tenho visto há mais de 30 anos, Eu posso tranquilamente falar que pelo menos há 30 anos a gente tem ouvido falar das competências socioemocionais, da pluralidade que a gente precisa ter diante do mundo, da diversidade que a gente precisa compreender e do quão importante é a gente trabalhar as relações humanas, a gente melhorar a nossa performance, não só no que diz respeito às competências técnicas, mas também as comportamentais. Hoje, se fala muito em soft skills, mas se a gente relembrar, até um tempinho atrás, quando a gente fala de inteligência emocional, quando a gente fala de competências socioemocionais, de habilidades comportamentais, tudo isso está relacionado, tudo isso define mais ou menos as mesmas coisas, tá? Então eu vou falar um pouquinho de cada uma delas e vou deixando aqui ao lado um resuminho para que você possa depois, se for o caso, dar uma retomada. Eu acho que é bem importante, a gente não só assistir ao vídeo, mas também estudar um pouco mais a fundo quando o assunto diz respeito a algo que pode melhorar a nossa performance no mercado de trabalho. Principalmente para você que está iniciando, para o jovem profissional ou para o estagiário de maneira geral. Então eu vou começar falando da gestão que a gente precisa ter das nossas atividades, que comumente a gente fala em gestão do tempo, Mas assim, na realidade, como eu já falei em outros vídeos, o tempo é o tempo, ele tem lá suas 24 horas diárias, os 7 dias por semana, os 30 ou 31 dias por mês, dependendo do mês 28, inclusive. Então, o tempo é o tempo, a gente não consegue alterar isso, a gente precisa aprender a lidar com isso, Então, eu primeiro preciso ter o quê? Me conhecer, Qual a quantidade de sono que eu preciso para funcionar, Então, tem uma coisa que é o que o mundo do trabalho demanda e outra coisa é como eu me sinto confortável para funcionar. E, na medida do possível, ajustar os nossos horários para atender essa demanda, inclusive do nosso relógio biológico, Eu, por exemplo, funciono muito melhor da tarde para a noite, mas eu também tenho, demandas pela manhã. Então eu precisei ao longo da vida ir fazendo melhoria, na minha forma de encarar a manhã, na minha forma de me tornar mais produtiva. E sim, eu consegui, eu consigo trabalhar super bem também de manhã, mas eu me sinto na minha zona de conforto, me sinto melhor tarde e noite, Eu viro assim, se for necessário, a madrugada sem nenhum problema. Já fiz muito isso quando fazia o mestrado, E quando eu tinha alguns horários de trabalho um pouco mais puxados, Hoje eu faço menos, mas já fiz muito. Então, já que a gente tem as 24 horas do dia, a gente precisa organizar de tal forma o nosso tempo de descanso, o nosso tempo de lazer, e aí no dia a dia, na semana, o nosso lazer pode ser tomar um cafezinho com um colega, pode ser cuidar de uma plantinha, quer dizer, tem N coisas aí, cada um precisa descobrir o que dá prazer, pode ser fazer uma meditação, pode ser o yoga, pode ser natação, Veja o que você consegue de acordo com a sua disponibilidade de tempo e a sua disponibilidade financeira também, Porque algumas coisas a gente sabe que demanda dinheiro, mas não necessariamente a gente precisa atrelar uma coisa com a outra, tá? Eu vou tentar dividir esse vídeo em duas etapas, porque ele vai ficar longo, Então, para ele ficar em 10 minutos, eu vou dividir em duas etapas. Então, trabalhe a gestão do tempo, verifique quais são as atividades que você tem maior demanda, maior necessidade de concentração, Procure sempre verificar
aquilo que é importante, separando do que é urgente, né? Às vezes as urgências a gente pode eliminar ali rapidamente e depois dar conta das coisas que são mais importantes. Então pensa um pouquinho sobre isso, faz uma análise, né? É sempre importante. E já pegando esse gancho da análise, né? Um outro item que é bem importante é a gente se conhecer, né? Então esse é um ponto assim que não tem como o outro fazer por você, né? Você precisa se conhecer, precisa saber quais são os seus pontos mais críticos, né? Os pontos em que você demanda um pouco mais de concentração para melhorar, para performar melhor, né? Então, talvez seja a flexibilidade, talvez seja o exercício da empatia, né? Então, procure verificar também, e aí a autocrítica, o autoconhecimento são fundamentais, né? E eles são também habilidades. Por quê? Porque eles são habilidades que eles existem por si só, mas que também conduzem a outras habilidades, né? A outras demandas que nós temos no mundo. A gente já fala do mundo do trabalho, mas no mundo de maneira geral, né? Também verifique o que te frustra, né? Tem algumas coisas que a gente às vezes está incomodado, está fazendo, mas não é exatamente aquilo, né? E talvez a gente tenha que fazer por algum tempo, né? A gente fala muito isso quando está talvez começando uma carreira, começando um estágio ou alguma coisa relacionada, né? Com esse nicho, e aquilo está nos frustrando, né? Então assim, talvez para passar esse período inicial é você focar naquilo que você realmente deseja, né, naquilo que você realmente quer fazer, né, seja uma melhoria numa técnica, seja uma melhoria de um comportamento, seja uma formação diferente, né? Então veja o que está te frustrando e procure concentrar e fazer o caminho para alcançar aquilo que você acredita que vai te fazer feliz, né? Lembrando que às vezes as nossas crenças nos sabotam, né? A gente imagina que vai ser feliz de uma outra forma e daí a gente tem que ir lá para sacar que, poxa vida, tava bom aqui, tava confortável, tava gostoso. Não que o confortável seja sempre a melhor saída, né? Mas em alguns momentos da vida, sim, é necessário ter esse conforto interno, né? Essa sensação de, puxa, eu domino isso, eu tô fazendo isso super bem. Não permanecer nisso o tempo todo, né? Porque o que nos move é, na verdade, essa inquietação que nós temos frente à vida, né? Seja no âmbito profissional, pessoal, no voluntariado, né? A gente somos seres múltiplos em nós mesmos, né? Múltiplos em relação ao outro e múltiplos em relação a nós mesmos. Então, o que antes nos fazia felizes, talvez não nos faça hoje, né? Então a gente precisa observar com bastante atenção o que nos satisfaz e como nós chegamos nesse ponto, né? No que diz respeito ao trabalho. Tô lendo aqui uma colinha só para eu não perder muito e conseguir coordenar o vídeo aqui no tempo que eu programei, né? Ter uma atitude positiva frente à vida, frente a tudo, né, com que nós nos relacionamos. É muito ruim quando a gente tem pessoas que só criticam, que só reclamam, que só estão sempre insatisfeitas, que não conseguem ver beleza no dia a dia, que não conseguem ver amorosidade no dia a dia, que não conseguem ser gentis, que de maneira geral ficam naquela reclamação, aquele disco que isso tá ruim, isso tá ruim, isso tá ruim, isso não tá bom, isso tá ruim, né? E não consegue perceber que né? Tem tanta coisa boa no nosso dia, tem tanta coisa bacana na nossa vida, 100% do tempo? Não tem, né? Até pra gente valorizar nos momentos que tem, não tem 100% do tempo. Mas tenta valorizar, né? Naquele momento, puxa vida, isso aqui deu super certo, isso aqui tá super bom, valoriza esse momento, né? Abraça ele, se conforta com ele, né? E vai em busca de outros. Então, menos reclamação, seja do que for, em qual interface da sua vida isso esteja acontecendo, né? Verifique até para você não se tornar uma pessoa chata, né? Então, verifique isso. Seja cortês, seja sempre gentil, né? Tem uma palavra amiga, na maioria das vezes a gente acaba esquecendo, mas uma palavra amiga, uma palavra de conforto, uma palavra delicada, né? Uma mensagem de preocupação com o outro, tudo isso melhora a nossa vida, tudo isso melhora o nosso dia a dia. Então procure fazer com que o seu dia e o dia do outro seja melhor por meio das pequenas gentilezas, por meio da empatia, por meio da cortesia, né? Pensa um pouquinho nisso, tá?
A gente já vai continuar com outro vídeo. Eu vou deixar aqui, né, o pedido para que você curta, compartilhe, deixe o seu comentário, né? Coloque o que você gostaria de ver do secretariado e do mundo do trabalho de maneira geral, né? Na medida do possível a gente vai trazendo, né? Tô até pensando em quando eu não dominar o assunto, fazer um bate-papo com alguém que domine, né? Então vamos melhorar o canal, vamos melhorar as nossas vidas, vamos melhorar os nossos relacionamentos, tá bom? E vamos fazer o mundo um pouco melhor, tá bom? Um beijo!